Estamos há um tempo parados, né? Agora vamos retornar à nossa formação dos coroinhas. É muito bom tê-los aqui novamente, né? Louvado seja Deus por mais essa formação. Então nós vamos entrar um pouco no nosso assunto, tá? Nós vamos falar nessas duas formações que se seguem sobre o ano litúrgico. Então essa formação normalmente ela é cortada em duas formações separadas, mas eu vou tentar enxugar e fazer em uma só para ficar mais fácil pra gente. Estamos sim um pouco atrasados, mas a gente vai dar conta, tá? Não se preocupem, a gente vai dar conta do que tem que fazer. Então, eu já mandei para os pais de vocês um momento de oração para ser feito antes, espero que vocês façam. Sempre rezem, é importante, o coroinha tem sempre que estar em oração, refletindo junto com Deus, refletindo a palavra e principalmente cuidando do seu coração para o serviço da Eucaristia. O altar é um lugar muito importante dentro da celebração eucarística, então que vocês possam preparar o coração de vocês para esse momento em que em breve vocês serão investidos como coroinhas e estarão servindo o altar e a Eucaristia. Então nós vamos entrar agora na nossa formação. Então, o que é o ano litúrgico? O ano litúrgico ele é a composição do ano que nós vivenciamos dentro da igreja. Fora da igreja nós vivenciamos o ano civil. O ano civil são a junção dos 12 meses, isso completa um ano. Só que o início do ano litúrgico é diferente do início do ano civil. Nós iniciamos o ano civil no dia 1º de janeiro e terminamos o ano civil no dia 31 de dezembro. Depois nós entramos no próximo ano. Já no ano litúrgico começa de forma diferente. Nós começamos o ano litúrgico no Advento. O Advento ele inicia no final do ano, né? O Advento são os 4 domingos que antecedem o Natal, né? Advento é uma palavra que vem do advir, né? Então estamos à espera da vinda de Jesus. Então nós vivenciamos o Advento primeiro e o Advento ele dá início ao ano litúrgico. Então o ano litúrgico ele é composto por 52 domingos. Esses 52 domingos eles são divididos em 4 tipos. Quais são os tipos de domingos? Nós temos as celebrações do mistério do Senhor. Então são as celebrações da Páscoa, Ascensão, Epifania. São as celebrações em que nós celebramos os mistérios da ressurreição. Então esses são os primeiros. Depois nós temos os tempos fortes de preparação e vivência dos mistérios. Então esses domingos são os domingos que compõem o tempo do Advento e o tempo da Quaresma. Depois disso, nós temos as solenidades da Virgem e dos Santos. Então as solenidades da Virgem são os títulos de Nossa Senhora. E dos Santos, os santos que compõem a nossa igreja. E depois nós temos os domingos do tempo comum. Então o tempo comum é o tempo em que ele tem o maior número de domingos. São 34 domingos. O 34º domingo do tempo comum nós celebramos a festa do Cristo, Rei do Universo, e assim nós encerramos um ano litúrgico e iniciamos o ano litúrgico, o próximo ano litúrgico, no primeiro domingo do Advento. Então, em cada domingo ele é caracterizado, sobretudo pela palavra no qual é proclamada. Né? Então, a Assembleia, quando ela vem à missa, ela não vem somente para comungar da Eucaristia, mas também para comungar da palavra. O que é extremamente importante, né? Nós comungamos da palavra e da Eucaristia. Então, dentro da missa, nós usamos um livro que se chama Lecionário. O Lecionário é um livro no qual tem as leituras e os evangelhos de todas as celebrações, né? Então, todos os 34 domingos do tempo comum, os domingos do Advento, da Quaresma, o tempo da Páscoa, o tempo do Natal, todos os dias do ano estão nos lecionários. Todos os evangelhos e leituras estão lá dentro. Então ele é separado de uma forma diferente. Então como que funciona para que a gente possa entender o nosso ano litúrgico? Nosso ano litúrgico ele é separado em ano A, ano B e ano C. O nosso lecionário dominical, ele é separado da mesma forma, né? Ano A, ano B e ano C. O que diferencia um ano do outro? O evangelista no qual é lido. Então no ano A nós lemos os evangelhos de Mateus. No ano B nós lemos os evangelhos de Marcos e no ano C nós lemos os evangelhos de Lucas. Então esses 3 livros são lidos durante cada ano. Aí nos resta o evangelho de João. O evangelho de João ele é lido
durante os tempos fortes da igreja. Quais são esses tempos fortes? O tempo da Páscoa. Então, o tempo da Páscoa, normalmente, os evangelhos que são lidos dentro dos 50 dias, né, do tempo da Páscoa são os evangelhos de João. E depois em algumas celebrações importantes dentro do nosso calendário litúrgico. Então, lembrando, ano A, nós temos as leituras do evangelho de Mateus. Ano B, nós temos as leituras dos evangelhos de Marcos. Ano C, a leitura do evangelho de Lucas. E depois, no decorrer do ano, nos tempos fortes, nós temos as leituras do evangelho de João. Com isso, a gente percebe que é um ciclo. É sempre um ciclo. Então, depois do ano A, nós vamos para o ano B, para o ano C e nós retornamos para o ano A. E esse ciclo também se repete dentro do nosso ano litúrgico. Então, o que compõe o nosso ano litúrgico? Nós temos primeiro o Advento, depois do Advento nós temos o Natal e o tempo do Natal, depois nós entramos para a Quaresma, da Quaresma entramos para a Semana Santa, dentro da Semana Santa nós temos o Tríduo da Semana Santa, depois nós temos o tempo pascal, temos o tempo comum, encerrando o tempo comum nós voltamos para o Advento. Então ele é sempre um ciclo, né? Sempre vai e volta no mesmo segmento, diferenciando apenas o evangelho a ser lido. Então agora a gente vai entrar no esquema do ano litúrgico, como que é que se compõe, o que compõe o ano litúrgico, o que a gente reza, então a gente vai falar sobre isso agora. Então o nosso ano litúrgico nós iniciamos com o ciclo do Natal. O ciclo do Natal ele se dá início no Advento. O Advento normalmente inicia por volta do terceiro domingo de novembro, lá no final do ano. Né? São os 4 domingos que antecedem o Natal, como eu disse no início do vídeo. Então, o que é o Advento? Ele é um tempo de preparação. É um tempo de preparação para as solenidades do Natal, mas também um tempo de preparação para a vinda de Jesus. Né? Nós sabemos que Jesus já nasceu, morreu, ressuscitou e nós estamos à espera do seu retorno. Mas todos os anos nós celebramos o nascimento de Jesus. E é por isso que nós celebramos o Advento. Né? Nós celebramos esse anseio, essa espera pelo nascimento de Jesus. Quando é que dá início? Por volta no primeiro domingo do Advento, por volta do final do mês de novembro, e aí o Advento ele é composto por 4 domingos. No terceiro domingo do Advento, normalmente nós usamos a cor róseo, ou rosa, né? Por que róseo? Porque é um rosa puxado para o lilás. Então, por isso do nome róseo, que é o domingo em que se chama o domingo da calmaria. É um domingo mais calmo, a leitura é uma leitura mais esperançosa. Depois, quando é que termina o tempo do Advento? Ele termina na véspera do Natal. Então, termina exatamente no dia 24 de dezembro. Qual que é a atitude que o Advento nos pede? Ele nos pede uma atitude de mudança, né? Uma atitude de preparação e principalmente de alegria, né? Alegria pela espera ao nascimento de Jesus. E a cor que nós usamos dentro do tempo do Advento é a cor roxa. Por que da cor roxa? É uma cor mais escura e uma cor que é para nos trazer a um momento de reflexão. Então nós usamos a cor roxa por ser uma cor em que nos remete mais um pouco de solidão, né? Um momento mais fechado de espiritualidade. Então é por isso que nós usamos a cor roxa durante o Advento. Depois disso nós entramos no tempo do Natal, né? Então, quando é que inicia o Natal? Na celebração do gado, né? Aquela celebração que nós fazemos dia 24 à noite. Então, a partir desse momento, nós iniciamos o tempo do Natal. Ele vai terminar no domingo da solenidade do batismo do Senhor. Então, normalmente depois do dia 6 de janeiro. Então, 6 de janeiro nós celebramos os Reis Magos, né? E também celebra-se na Igreja Antiga a solenidade do batismo do Senhor. Mas aqui no Brasil a gente passa do dia 6, caso o dia 6 não caia no domingo, essa celebração vai para o domingo. Então, por isso que depois da solenidade do batismo do Senhor, nós encerramos o tempo do Natal. Qual é a atitude que se pede no tempo de Natal? Uma atitude de fé e principalmente de gratidão ao Senhor, né? O Senhor nos dá aquele que vem para nos salvar. Então, é por isso que nós vivemos um tempo de gratidão. Qual é a cor que nós usamos? Usamos a cor branca, né? A cor da pureza e principalmente a cor da alegria.
né? Quando nós estamos alegres, usamos cores alegres. Então nós entramos no ciclo da Páscoa. O que dá início ao ciclo da Páscoa? A Quaresma, né? Então a visão da Quaresma ele visa preparar para a celebração da Páscoa, né? Então a Quaresma são os 40 dias em que antecede a Semana Santa e o Tríduo Pascal. Se dá início na quarta-feira de cinzas, né? Então depois do Carnaval, na quarta-feira de cinzas se dá início a Quaresma. Quando é que a Quaresma termina? Ela termina na quinta-feira, né? Na quinta-feira da Ceia do Senhor, que é a celebração em que nós, é o dia em que nós celebramos o lava-pés e a instituição da Eucaristia. Então nesse dia se encerra a Quaresma. Qual que é a atitude que é pedida na Quaresma pela Igreja, né? A renúncia ao mal, né? Nós fazemos um tempo de penitência, o tempo de esmola, né? Então, é pedido pela Igreja em que nós renunciemos o mal, que façamos ações de penitência e ações humildes dentro desse tempo. Qual é a cor que nós usamos? Assim como no Advento, nós usamos a cor roxa também na Quaresma, né? Um tempo mais de reflexão, né, que nós nos fechamos à visualização das coisas do mundo e nos preparamos mais para o grande mistério da nossa fé, que é o momento da Semana Santa. Depois disso nós entramos na Semana Santa, né? A semana ápice, né? A principal semana dentro do nosso ano litúrgico. Né? O que acontece na Semana Santa? Né? A Semana Santa ela visa recordar a paixão de Cristo, né? Desde a sua entrada em Jerusalém, no burrinho, sendo aclamado, até o momento da paixão e ressurreição do Senhor. Então, como é que funciona a Semana Santa? Nós temos início no Domingo de Ramos, né, que nós celebramos a entrada de Jesus em Jerusalém. Depois nós temos as celebrações da segunda, terça e quarta-feira, todas as celebrações com leituras específicas. A Semana Santa ela tem uma liturgia mais espiritualizada, né? Então, durante todo esse momento, nos recordando sobre o mistério que há de vir a acontecer. E aí nós entramos no Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal ele se inicia na quinta-feira. Então, na quinta-feira nós celebramos a Ceia do Senhor e o lava-pés. A celebração da quinta-feira ela institui a Eucaristia. Então, foi a primeira vez em que Jesus fez a celebração da Eucaristia, partilhou o pão e partilhou o vinho com aqueles que andavam com ele. Depois disso, nós temos na sexta-feira a celebração da Paixão do Senhor, né? Então, é o momento em que Jesus se entrega por nós. Sexta-feira, a celebração da Paixão, né? Da morte de Jesus. No sábado, nós celebramos a Vigília Santa, né? A Vigília Pascal no sábado de Aleluia, né? A celebração da luz, né? Nós acendemos o círio, as velas. Então essa celebração é a celebração do sábado, onde já se anuncia a ressurreição de Jesus. E aí nós temos o domingo de Páscoa. Então o tríduo termina na tarde do domingo da ressurreição. Então no domingo de Páscoa nós celebramos e aclamamos Jesus ressuscitou. Então dentro do nosso tempo pascal, ele tem uma duração de 50 dias. Então, o tempo pascal ele vai iniciar no domingo da ressurreição e aí ele vai até o domingo de Pentecostes. Contando no calendário, são exatos 50 dias. E aí nós temos celebrações importantes dentro desses 50 dias, né? Então, nós celebramos o domingo da misericórdia, temos o domingo do Bom Pastor, que rezamos pelas vocações. A gente tem a celebração também do Corpus Christi, tudo isso dentro desse processo do tempo pascal. E aí, qual é a atitude do tempo pascal? A atitude de ressuscitar com Cristo. Então, a atitude em que a igreja pede dentro do tempo pascal é que possamos viver essa ressurreição junto de Cristo, né? Ressuscitar a nossa fé. A cor que é usada dentro deste tempo é o branco, tá? Então, o branco é usado no tempo pascal. Então, no Tríduo Pascal, nós usamos cores diferentes, né? Durante a semana. Então, na quinta-feira nós vamos usar o branco, né? Instituição da Eucaristia, toda a celebração da Eucaristia nós usamos o branco. Na sexta-feira nós vamos usar o vermelho, né? A vermelho é a representação do sangue, do martírio, né? Jesus sofreu um martírio por nós, então por isso que usamos o vermelho na sexta-feira.
No sábado nós usamos o branco novamente, né? Como eu disse, o branco ele mostra a alegria, né? Então, aclamamos a ressurreição de Jesus, usamos o branco. E aí a gente segue com o branco durante todo esse tempo pascal. No domingo de Pentecostes nós usamos o vermelho. Por que do vermelho? Porque no domingo de Pentecostes nós celebramos a vinda do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os discípulos. E o vermelho ele lembra também o fogo. Então, por isso de usarmos o vermelho no domingo de Pentecostes. Com isso, nós encerramos o tempo pascal. Então, agora nós vamos entrar no tempo comum. Então, o tempo comum comemora-se o próprio mistério de Cristo, né? A sua plenitude. Então, o que a gente vê no tempo comum? No tempo comum a gente vai ver o caminho do povo até a liberdade, a gente vê o caminho do povo com Deus. Então, nós vamos relembrando essas ações também dos milagres de Cristo. O início do tempo comum começa na segunda-feira, que segue o domingo depois do dia 6 de janeiro. Então, como eu disse, dia 6 de janeiro a gente celebra os 3 reis magos, mas também celebra-se o batismo do Senhor. Caso o dia 6 de janeiro caia num dia da semana, né, de segunda a sábado, vai celebrar o batismo do Senhor apenas no domingo, que se segue a data do dia 6. Depois deste domingo, na segunda-feira, nós já iniciamos a semana do tempo comum. Então, até quando vai? Ela é separada em 2 partes. A primeira parte vai desde o domingo depois do batismo do Senhor até a terça-feira de carnaval. Terça-feira de carnaval, nós completamos a primeira parte do tempo comum. E aí, na quarta-feira, entramos no tempo da quaresma. Depois, a segunda parte do tempo comum inicia na segunda-feira depois da celebração de Pentecostes. Então, no domingo celebramos Pentecostes, na segunda-feira nós entramos na segunda parte das semanas do tempo comum. E aí vai até o 34º domingo do tempo comum, normalmente por volta do 2º domingo de novembro, que é onde nós celebramos Cristo Rei, o Rei do Universo. Então, o que é pedido, né? A atitude durante o tempo comum de ser sal da terra e luz do mundo. Então, nós somos convidados a receber a palavra, a receber a Eucaristia e a evangelizar. E a cor que nós usamos durante esse tempo é a cor verde, né? A cor da esperança. Então, por isso que usamos o verde durante o tempo comum. Então, dentro do tempo litúrgico, né, nós temos algumas celebrações dos santos, né, algumas datas fixas em que nós celebramos esses santos. São datas fixas, datas que não têm alterações, tá? Sempre vai ser celebrado exatamente no dia. Então, quais são essas celebrações de santos importantes dentro do nosso ano litúrgico? Nós temos o dia 25 de janeiro, nós celebramos a conversão de São Paulo, né, um dos discípulos de Jesus. Depois nós temos dia 19 de março, né? É o dia em que celebramos a festa de São José, né? O pai de Jesus. Temos também dia 24 de junho, celebramos a festa de São João Batista, né? O precursor, o primo de Jesus. Temos também dia 29 de junho, né? Que é São Pedro e São Paulo. E aqui no Brasil tem uma diferença. No mundo celebra-se exatamente no dia 29 de junho. No Brasil não, é uma data em que ela é transitória. Então, se o dia 29 de junho cai entre segunda a sábado, nós vamos celebrar no domingo que segue, né, no domingo seguinte ao dia 29. Então, São Pedro e São Paulo. Depois temos dia 12 de outubro, né, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Dia 1º de novembro, né, a celebração de todos os santos, que aqui no Brasil pode ser celebrado após o dia 1º de novembro ou o próximo dia que segue 1º de novembro, né? O próximo domingo seguinte a 1º de novembro. E temos a Imaculada Conceição no dia 8 de dezembro.